Pessoal, então rapidamente, como que a gente faz para criar um sensor RTD, né, no Multisim? Por exemplo, aqui eu estou criando o PT100, né? O PT100 ele tem 100 ohms a 0 graus Celsius. Então eu coloco uma resistência normal aqui, tá? Eu coloco um resistor aqui qualquer, tá? De 100 ohms, por exemplo, que vão em resistores. Coloco um resistor de 100 ohms, né? Só digitar aqui 100 ohms, tá? E coloco meu resistor aqui, tá? Aí eu edito ele duas vezes, ele já vai abrir essa tela aqui da aba valor, né? Então aqui o que você tem que fazer aqui, ó? Você coloca que a temperatura, o valor dele de 100 ohms é na temperatura nominal de 0 graus Celsius, tá? Que é o valor que o PT100 tem, né? 100 ohms a 0 graus Celsius, tá? E aí você define o coeficiente de temperatura, tá? Que tem que ser aí 100 vezes o coeficiente normal aí que a gente viu nas aulas. Então, se for 0039, tá? Ele tem que ser 000039, tá? E dá um OK, tá? Vou conferir que está igual ao meu aqui, ó, tá? Aqui tem 0,040, certo? 1, 2, 3, 4 zeros, tá? Então ele é mesma coisa que aqui, tá? Se você quiser testar se deu certo esse teu PT100, vou apagar esse outro meu aqui, tá? Vou colocar aqui o nome dele de PT100. Você pode pegar aqui uma fonte, por exemplo, de 1 ampere de corrente e colocar aqui no teu PT100. Aqui você liga e coloca a referência e coloca uma fonte de tensão, porque daí você vai ter a tua tensão, como é corrente vezes resistência e tensão, tua tensão aqui vai ser exatamente o valor da resistência, tá? Então aí você vai aqui, ó, coloca numa simulação, no menu de simulação, você vai na varrer temperatura, temperatura sweep, tá? Aí você pode colocar aqui, ó, começa em 0, termina em 100, vou querer incrementos de 2,5 graus, por exemplo, né? E a minha saída vai ser a tensão aqui dessa sonda PR1, tá? Então quando eu der um run aqui, ó, ele vai me mostrar uma tabela da temperatura 0, tá? Vai ser 100 graus. E aí, por exemplo, lá com 100 graus Celsius, vai ser 100 ohms, 100,39 ohms, tá? Então deu certo aqui a simulação do nosso PT100, né? Então os detalhes é que você tem que colocar aqui no valor, né, 0 graus, a temperatura nominal, a temperatura de referência, né? E 0,0, né, dividir o coeficiente, o alfa, por 100, né? Então você vai colocar dois zeros a mais depois da vírgula, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo só para fechar aqui de alguns projetos que tem lá na lista. Lá na lista tem um RTD que o alfa é 0,004, né? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui, tá? O alfa aqui é 0,004, então eu vou colocar no meu parâmetro aqui, ó, vai ser dentro do resistor, eu tenho que colocar mais dois zeros, tá? Então eu vou aqui nesse meu parâmetro aqui, eu vou colocar, em vez de 39 é 0,0004, tá? Além disso aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele diz que a resistência, no exemplo que tem aí, um dos exemplos que tem na lista, né, a resistência a 65 graus é 150 ohms. Então eu vou colocar aqui 65 graus e a resistência aqui é 150 ohms, né? Tá? Opa. Aqui não está deixando eu selecionar. Vou selecionar aqui 150, ok? Então aqui eu fiz aqui o exemplo agora não é mais um PT100, né, mas vou colocar aqui o outro valor, vai ser um RTD qualquer. Esse, por exemplo, é um dos exemplos que vocês têm que fazer aí no projetar o circuito, tá? Então dessa forma você consegue simular o RTD que você vai estar projetando o circuito ali na lista de questões, tá? Outro exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente.
Esse aqui é 00, é o mesmo. Vamos pegar aqui outro. O outro exemplo, o resistor tem 100 ohms a 20 graus Celsius, tá? Então, aqui você vai no valor, você vai colocar a temperatura aqui 20 graus Celsius e ele tem 100 ohms nessa temperatura. E o alfa dele é 0,0034, né? Então o alfa aqui é 0,034, daí eu tenho que colocar mais 2 zeros aqui, tá? Então esse aqui seria o RTD aí de outro exemplo que a gente tem ali de projeto na nossa lista, tá? Então com isso vocês conseguem, fazendo essa configuração do resistor dessa forma, você consegue criar um RTD, tá? E simular o teu circuito para ver se vai dar certo dentro do que foi pedido aí nos projetos, ok?